alunos, sejam bem-vindos. A Escola do Amor Inteligente já está no ar. E a partir de agora, preparem-se para derrubar os mitos e toda a desinformação sobre relacionamentos e vida amorosa. Alunos, prestem bastante atenção nesse casal. Só para você ter uma ideia, a Camila e o Moisés namoraram apenas por 3 meses e já casaram. Já começou errado, né? Desde a fase do namoro, eles já tinham diferenças que não superaram. Hoje eles têm uma filha pequena e o relacionamento está pegando fogo. E quando pega fogo, trazem para cá para a gente tentar apagar o fogo. Então, vamos ao laboratório da Camila e do Moisés. Eu não gosto quando tu fica jogando para mim a responsabilidade de resolver algumas coisas da nossa convivência. Eu me sinto como a chefe da nossa casa. Muitas vezes eu não gosto de estar me estressando com o dono da casa, por exemplo, na parte de aluguel. Por isso que eu passo para ti resolver esses problemas. Porque tu tem mais paciência do que eu. E eu ainda tenho um pouco de dificuldade de me segurar na hora de que eu perco a paciência. Mas assim, eu me sinto insegura, porque parece que tudo eu tenho que resolver. Que nem uma vez eu tentei resolver num outro lugar que a gente morava, que eu mandei a mensagem pro proprietário, que o inquilino de cima estava jogando bituca de cigarro na nossa porta e a nossa filha estava indo lá pegar e colocar na boca, que eu mandei a mensagem do teu celular. Tu foi lá e colocou. Quem mandou a mensagem foi a Camila. É como se tu estivesse dizendo, eu não tenho nada a ver com essa história. Tá incomodando só ela, não a mim. Nessa ocasião, eu fiz isso porque eu tinha pedido para ele arrumar um emprego para mim. Ele estava com o meu currículo, ele estava tentando arrumar um emprego para mim. Mas nesse caso, não importa. É a nossa família em primeiro lugar. Se vai perder o emprego, se não vai conseguir, aconteça o que acontecer. É a nossa família em primeiro lugar. Outra coisa que eu me sinto assim muito triste é que muitas vezes, tu só se aproxima de mim quando tu quer sexo. A gente passa o dia inteiro, às vezes a gente tá junto no final de semana e tu não me abraça, tu não me dá um beijo, tu não pega o telefone pra gente tirar uma foto. Aí às vezes tu vai lá, tu tira foto com a nossa filha, tu me deixa de lado. Aí na hora do sexo tu lembra de vir me abraçar, me elogiar. Aí se eu faço a unha, se eu arrumo o cabelo, tu nem lembra de falar, ai, como tu tá bonita, ai, tu se arrumou pra mim. Ai, tu fez isso pra mim. E eu fico chateada. Há quanto tempo nós estamos juntos? 4 anos. Desde que a gente se conhece, tu sabe que eu sou desligado. Eu queria parar um pouquinho, porque é importante falar sobre isso aqui, da reclamação da Camila e principalmente da frase do Moisés. Há quanto tempo a gente se conhece? Quase 5 anos. E você me conheceu assim, eu sou assim. Isso tá errado, Moisés. Vocês ficaram juntos por apenas 3 meses, já foram casados. A gente vai falar mais sobre isso. Mas não existe isso. Você me conheceu assim, eu sou assim e já era. Não. Se eu tô vendo que uma maneira minha de lidar com um problema ou de ser está atrapalhando a minha relação, eu tenho que abrir mão disso ou abrir mão da relação, porque não dá para ficar empurrando com a barriga. E essa reclamação que a Camila fez, muitas esposas, muitas mulheres reclamam também dos seus respectivos maridos. Aí ele só me procura para o sexo. Homens, prestem atenção, por favor, essa ficha tem que cair. O sexo, o amor no casamento, a vida íntima, começa de manhã. Começa no bom dia, começa no elogio pela manhã. Olha, você está linda. Não começa ali na cama, começa de manhã cedo. Porque essa reclamação é com razão. Você não elogia a sua esposa, você não cuida da sua esposa, mas você a procura quando quer, aquela coisa, né? A mulher se sente usada. Sim, e a gente vê que a maioria das reclamações das mulheres é exatamente isso, né? A questão da atenção, ela quer carinho. Sim, a gente tem essa necessidade, a gente quer isso realmente do marido, mas também para nós mulheres, né? A gente tem que tirar isso de uma forma diferente. A gente consegue tirar a atenção do marido de uma forma diferente. Não só cobrando, eu quero a sua atenção, você não me dá atenção, eu quero o seu carinho, eu preciso de você, eu não gosto disso, você reparou isso, reparou aquilo? Quer dizer, existe uma maneira certa de você fazer isso, Camila. Primeiramente, a primeira forma de você fazer isso é primeiro fazendo para você.
Você faz isso, você tem o cuidado, você tem atenção para com você mesmo, você se valoriza. Então, a outra pessoa, né, o seu marido, ele vai olhar para você e ver que você se valoriza, que você se importa com você mesmo. Não fica ali no pé dele, cobrando essa atenção. Porque, às vezes, cobrando, querendo algo certo, querendo a atenção que é certo, mas fazendo de uma maneira errada, você passa a impressão daquela esposa chatinha, aquela esposa que fica no pé, aquela esposa que é carente. Então, existe uma forma diferente de pedir a atenção. Que acaba afastando mais do que aproximando, né? Exatamente. E é verdade. Poxa, a esposa ficou lá, né? Pintou o cabelo, né? Fica horas lá. A gente quer ser notada, Aí chega né? em casa, né? Amor, notou uma coisa diferente? Aí o camarada desligado... dá uma dica. Você engordou. Aí acabou, né? Então, Moisés e homens, porque aí é uma dica plus aí para todos os homens. Reparem na sua esposa. Elogiem a sua esposa. Porque o sexo não começa na cama, começa no bom dia. Vamos continuar aqui. Mas eu não sou tão meloso. Sei lá, eu tô sempre do teu lado. Eu quero ser cuidada, eu quero me sentir. Porque eu sempre faço isso pra ti. Quando eu ganhei a Mia, tu disse que eu queria muito sexo, eu tinha muito desejo. E aí tu dizia, não, mas eu não cheguei perto de ti porque tu tinha feito uma cesárea, tu tinha feito uma cirurgia. Daí eu falava Queria assim, te machucar? tudo bem, mas quando eu botava ela pra dormir, tu podia ter deitado do meu lado, ter me abraçado, ter dito, tô aqui contigo. Sabe? Eu queria carinho, eu queria atenção. E muitas vezes tu ficava lá no sofá vendo televisão e eu ficava triste. Eu não sei como dizer isso sem falar que era um mal agindo dentro de mim, entendeu? Eu era usuário de drogas direto, então isso também me afastava. Porque me fazia mais querer estar na rua do que estar dentro de casa. Mas agora que tu já não tem mais esses vícios, que tu já enxerga a tua família, eu acredito que tu possa encontrar prazer não só no sexo. Eu também amo fazer sexo, amo fazer amor contigo, tu é o meu marido. Eu trabalho o dia inteiro, tá? Eu passo o dia todo em pé. Eu pego 2 horas de ônibus para ir e para voltar. Eu chego em casa morto. Tudo que eu quero é deitar e dormir. Mas eu dou atenção pra ti, eu dou atenção pra mim e eu quero fazer amor. Mesmo eu estando morto. Tu sabe que eu não queria ser assim, mas eu sou uma pessoa muito magoada. E quando tu não cumpre teu papel de esposa, de mulher, eu fico triste, fico magoada e acabo não cumprindo. Para um pouquinho, por favor. A gente percebe que um vai jogando pro outro aqui, né, Cíntia? Não porque você era assim, porque você agia assim... Não, mas é porque você faz assim, você tem que ver o meu lado. É um pedindo pro outro ver o lado, né? Veja meu lado, eu trabalho o dia inteiro. Veja meu lado, eu tive a minha filha. Quer dizer, você quer que a Camila veja o seu lado, mas você não vê o lado dela. Você, Camila, quer que o Moisés veja o seu lado, mas você não vê o lado dele. Vocês não sabem o que é estar em um relacionamento. Porque relacionamento é isso. Cada um se colocando no lugar do outro, cuidando do outro, cuidando. E claro, para eu poder cuidar de quem está do meu lado, eu tenho que estar bem. E a gente percebe, na maneira que você fala, ô Moisés, Camila também, que vocês ainda estão ligados a muitas coisas do passado. Vocês não venceram muitos fantasmas do passado. Essa mágoa que você diz que tem, coisas do seu passado que você ainda traz dentro de si. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? Imagina que eu estou me afogando. Como é que eu vou salvar alguém que está se afogando se eu ainda estou me afogando? Não há como. Então, vocês, os dois, precisam rever isso, que está mal resolvido dentro de vocês. Porque antes de se relacionar com alguém, eu tenho que estar muito bem resolvido comigo mesmo. E desculpa, né? Sempre vai ter. Diante de um problema, diante de uma situação, sempre vai ter. Mas eu vejo uma questão que você falou, Camila, da atenção, do carinho. E a gente, pelo que ele fala, ele é uma pessoa mais seca, né? Ele não é tão carinhoso assim. E você quer um marido carinhoso. Como que se consegue isso? Eu vou dar um exemplo meu, que lá em casa foi ao contrário. Eu não era muito carinhosa. E o Cucato sempre foi muito mais carinhoso, sempre foi muito atencioso. No início do casamento,
Tá aqui fazendo... Ele tá aqui assim, ó. Diga Mas mais. no início do casamento, a gente teve dificuldade com isso, porque eu realmente era seca, não era de ficar abraçada, de ficar ali do lado, não questão de ser melosa, ou ele era meloso, não. Mas ele tinha uma ideia de carinho, ele tinha uma ideia disso e eu tinha outra ideia. Só de estar perto ali, pra mim, já estava bom, sabe? Aquilo ali estava gostoso. E ele queria algo diferente, um carinho. Então, o que aconteceu? Eu me sentia mal quando ele me cobrava isso. Eu me sentia frustrada, eu ficava triste, porque eu queria ser assim, eu via que era bom e que ele gostava disso. Só que eu não sabia como ser, eu não sabia lidar com aquilo. Então, quando ele me cobrava, que é o que você faz na questão dele, quando você cobra isso dele, então a gente se sente assim, mas o que eu vou fazer para mudar? Eu não sou assim, eu não vejo dessa forma. Então, o que aconteceu? Ele parou de cobrar isso de mim e eu comecei a aprender com ele. Que essa é a questão do Moisés, não ficar com isso na cabeça, assim, de, não, eu sou assim, eu sou seco, não sou romântico, pronto e acabou. Não, não é assim. É aprender um com o outro. Então, com o passar do tempo, eu aprendi, eu mudei, não é verdade? Graças a Deus. Eu aprendi a ser mais carinhosa. E isso até minha família repara. Meu pai, a minha mãe fala, ai, poxa, ela é minha filha carinhosa, ela mudou tanto. Mas eu aprendi isso com ele. Não fiquei melosa, não fiquei sendo como assim, perfeita, carinhosa, vamos dizer assim. Mas eu mudei. Mas por quê? Porque eu aprendi isso. Tem que ter essa curiosidade, tem que haver no casal esse desejo, né? Esse interesse de aprender um com o outro. Que é aquilo que a gente falou, de se colocar no lugar do outro. Se coloque, cada um, se coloque no lugar do Moisés, Camila. Se coloque no lugar da Camila, Moisés. Porque essa é a base de relacionamento. Aí sim, tendo interesse em agradar um ao outro, essa situação vai mudar. Vamos continuar aqui que tem mais. Triste, fico magoado e acabo não cumprindo com o meu, mesmo sabendo que eu deveria fazer. Uma coisa que eu acho que eu gostaria muito que mudasse em ti é tu não segura a tua língua. Tu fala demais, não só comigo, como com os vizinhos, minha família, tua família. Tu tem que me respeitar mais. Tu me ofende muitas vezes sem necessidade. E eu acabo te ofendendo também. Uma dificuldade bem grande que eu tenho e que me magoa muito é o fato de tu não baixar a cabeça pra mim. Nem que tu esteja com a razão, mas às vezes tu baixar a cabeça é sinal de sabedoria. Talvez por eu ter visto a minha mãe muito submissa, com meu pai alcoólatra, a minha avó sofrendo como eu vou com várias mulheres, eu pensei, não, comigo vai ser diferente. Meu marido não vai fazer isso, eu vou mandar nele. Mas eu não quero mandar no meu marido. Se eu quisesse, eu teria casado com outras pessoas que eu me relacionei no passado, que eram mandados por mim. E eu não quero isso. Só que às vezes... Tu casou com o homem errado, então. Não, eu não quero. Tanto é que ninguém manda. Mas eu não quero mandar. E a gente precisa, acima de tudo, se respeitar. Porque se não tiver respeito, não tem amor. As nossas brigas já tiveram até agressões físicas. Quantas vezes a gente brigou, eu voava no teu pescoço, a gente quebrava as coisas dentro de casa, os vizinhos chamavam a polícia. Olha tudo que a gente passou e a gente não chegou a lugar nenhum. Eu tenho orgulho, tu tem orgulho e aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu sou o homem da casa, se eu sou orgulhoso e tu é orgulhosa, quem tem que baixar a cabeça primeiro é tu, não eu. Por quê? Porque eu sou o homem da Olha, casa. mas isso é coisa machista. Mas eu sou o homem da casa. Olha, eu já vou falar. Eu vou deixar pra falar daqui a pouco. Continua. Teu jeito agressivo me incomoda, eu queria que tu mudasse. Assim como eu gostaria que tu também se cuidasse, prestasse mais atenção nos detalhes. Sabe que muitas vezes eu quero que tu seja um pouco mais vaidoso. Hoje, por exemplo, tu brigou comigo porque eu usei perfume porque tu não tem perfume. Porque faz Aí, um ano que eu tô sem perfume e eu tô te dizendo. Se tu não tem perfume, daí eu não posso usar pra sair contigo. Eu quero estar do lado do meu marido bem apresentável, entendeu? Sim, mas daí o fato de tu não poder... porque nós temos uma certa dificuldade financeira de chegar até o ponto que tu gostaria de estar fazendo unha, cabelo, maquiagem, tudo fora. Eu não poder cortar o cabelo todo mês ou a cada 20 dias.
Nós dois temos que ceder, porque é para agradar o outro. Muitas vezes não é o que eu gosto. Eu quero te ver feliz. E se tu também quiser me ver feliz, nós dois vamos conseguir fazer o outro feliz. Olha, eu vou falar primeiro com Moisés, depois a Cíntia vai falar para Camila. Aproxima aqui, vem cá, Moisés. O dia que eu precisar falar que eu sou o homem da casa, acabou. Acabou a relação. Isso que você fez e que você está fazendo não é ser o homem da casa, é ser o macho da casa. É o macho. Macho e fêmea, não é homem e mulher. Tem que haver respeito. No relacionamento de vocês não há respeito. E sem respeito não há relacionamento. Você tem que abaixar a cabeça, sim. Claro que tem. Cada um tem que fazer a parte no relacionamento. Se você quer que dê certo, você mandou a mensagem pra gente, sabe? Você quer a nossa orientação, então eu preciso que você receba isso com humildade para a coisa andar. Então, se preocupe em fazer a sua parte. Se ela baixar ou não a cabeça, se ela quiser ou não mudar, faça a sua parte. Isso é ser homem de verdade. É você fazer a sua parte com humildade, respeitando a sua esposa. A gente entende que vocês namoraram pouco tempo e foram se casar. Vocês foram se conhecendo depois do casamento. Então, é natural que venham os problemas. Natural. Não houve adaptação. Você veio conhecê-la depois já veio a criança. Então, é muita coisa junta. Então, você tem que aprender a vencer o seu passado. Você tem que aprender como se relacionar com a sua esposa. Você evoluiu, pelo que a gente viu aí, você parou com as drogas, você não usa mais drogas, você agora está dentro de casa. Mas está dentro de casa, com a cara fechada, com o braço cruzado e dizendo esse é o meu jeito, não vai resolver. Dá um jeito no seu jeito. Dá um jeito no seu jeito. Ouve o que a Camila falou com humildade. Poxa, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar naquilo outro. Eu não vou impor a minha vontade. Isso não é ser homem da casa. Isso é ser macho, né? Não tem o macho e a fêmea no mundo animal? Então, ser homem é diferente. Então, faça isso, Moisés. Eu tenho certeza. Se você aplicar essas orientações, a gente já viu tantos casais que mandaram aqui, participaram do laboratório, e hoje também, né? É verdade, você porque pode foram ser humildes, o próximo, porque né? foram humildes. Você pode ser o próximo. O importante é isso, é ser humilde. E Camila, eu vejo que você tem muita expectativa com respeito ao seu marido. Você joga toda essa expectativa nele. Então você cobra esse carinho, a atenção, como eu falei no início, não é que seja errado. Tem que haver, sim, atenção, carinho, só que isso tem que ser feito da maneira correta. Como vocês falaram dessa questão de sabedoria, de uma forma sábia. Saber a hora certa de falar, como falar. Ele falou sobre isso também, da questão de como que você fala, da sua língua. Então, se você percebe isso, que não, eu falo de uma forma errada, eu falo na hora que não tem que ser falado, eu sou muito áspera com ele na cobrança. Então, muda, comece a mudar e faça, não tendo essa expectativa, jogando tudo nele. Não, eu quero essa mudança nele, eu quero primeiro que ele mude, porque o nosso casamento só vai ser feliz quando ele mudar. Não, só vai ser feliz quando partir de você primeiro também, cada um fazendo a sua parte. Mas quando você fizer toda essa mudança, toda essa transformação, fazer por você primeiro, de você se valorizar. Porque cada vez que a pessoa tem essa expectativa no outro e não recebe isso, então ela se frustra. Porque é a mesma coisa, eu coloco toda a minha expectativa no Cucato. Eu quero que ele seja esse homem que está aqui na minha cabeça, esse homem que eu idealizei, eu quero que ele seja assim, desse jeitinho que está na minha cabeça. Só que não vai ser, não vai ser. Então, se eu fico com isso, eu vou me frustrar, eu vou ficar triste, eu vou ficar nervosa, eu vou descontar as coisas nele, eu vou começar a cobrar. Não, eu tenho uma noção de que é um marido, de que é uma esposa. Então, eu vou mudar primeiro e eu vou começar a ver essa mudança nele. Não que ele vai ser perfeito, mas a mudança que acontecer, o início dessa mudança, valorize um no outro isso. A mudança que ele começar a ter, mesmo que não despreze os pequenos sinais, não despreze esse pequeno começo. Já elogia. Sabe, que é isso que eu não tenho um no outro. Já, poxa, que bacana que você fez isso. Se ele fazer alguma coisa por você, poxa, obrigada. Ai, poxa, fiquei muito feliz.
E da mesma coisa dele com ela, né? Nessas pequenas mudanças, tem que haver esse elogio. Coloque-se um no lugar do outro, respeitem um ao outro e humildade. Faz isso, vai dar certo. E o que a gente viu aí, Cíntia, com a Camila e com Moisés, não acontece só com eles não, né? Ser ignorado dentro do relacionamento é mais comum do que muita gente pensa. E pode acontecer de várias maneiras, como vamos ver agora no quadro Reprovado no Teste. Bom dia, amor. Bom dia. Dormiu bem? Sabe que dia é hoje? Sábado, dia que a gente pode ficar juntinho. Vamos lá, eu acabei de fazer nosso café da manhã, vamos tomar? Tô sem um pingo de fome, não vou comer nada agora não, vou ver as notícias aqui primeiro. Mas, Henrique, eu fiz tudo com tanto carinho. Eu já disse que eu vi as notícias primeiro, me esquece? Amor, o almoço tá pronto. Fiz aquele risoto que você adora. Que bom, amor. Dá pra trazer minha comida aqui? Eu não posso parar agora que eu tô pra passar de fase. Não, não dá pra trazer sua comida aqui. Vamos almoçar juntos. Depois você continua com isso. Mariana, dá pra trazer minha comida aqui? Não, não dá pra trazer sua comida aqui, Henrique. Isso é muita desfeita. Mas você não serve pra nada mesmo, hein, Mariana? Tá me atrapalhando. Sai daqui, vai. Amor, o que você tá assistindo? Um filme de ação daqueles que você odeia. Me deixa em paz. A gente não vai assistir aquela comédia romântica? Que comédia romântica? Vai ver se tô lá na esquina, vai. Mari, senta aqui, amor. Quem é você? Como assim, quem sou eu? Mas hoje no café da manhã você não falou pra eu te esquecer? Esqueci. Mari, vem aqui, amor. Faz um carinho no seu amor, vai? Vamos namorar um pouquinho? Ah, eu não sirvo pra isso, não. Como assim não serve pra isso? Você não falou pra mim na hora do almoço que eu não sirvo pra nada, Henrique? É nada mesmo. Para com esse joguinho, vai. Deixa de bobagem. Deixa de bobagem, bem lembrado. Você não falou pra eu ver se você tava lá na esquina? Pois é, tô indo. Tchau. Olha, nota 0 para esse marido. Ele precisa de muita, mas de muita aula mesmo para melhorar, né, Cíntia? Tá muito confortável para ele, né? Que só lembra dela quando ele quer. E assim não há relacionamento que dure, né? Porque a gente vê ali, realmente a gente chega a dar nervoso, né? Ah, não quer, também não vou mais fazer risoto nenhum. Ela fez a vontade tudo. que dá é essa, né? E se a pessoa não quer ser anulada por um videogame, por um jogo de futebol, um telefone, enfim, tem umas dicas que nós vamos dar aqui para você que está vivendo isso. Dica número 1, tem que haver condições dentro do relacionamento. Você tem que expor as suas condições. Por exemplo, tá bom, você ficou lá vendo o seu filme, mas depois a gente vai fazer alguma coisa junto. Tem que haver, como você falou, relacionamento é uma via de mão dupla, né? Os dois têm que estar de acordo. Não é só o que é meu e o que é seu é nosso, não. Tem que haver essas condições. Não é aquela questão de proibição também, né? Não, você não pode mais fazer isso então você também não pode mais fazer isso. Tem que haver, né, essa conversa, tem que haver o diálogo, né? E a dica número 2 é não fique implorando atenção. Isso realmente é muito chato, né? De você ficar, me dá atenção, olha, você nunca me dá atenção, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo. Cobrando também. Cobrando, né? Isso não é bom. Você tem que chamar a atenção, né, a esposa, o marido, você tem que chamar a atenção sem abrir a boca. Sem precisar pedir, sem falar. A pessoa tem que sentir falta de você, né? O casal tem que criar esse vínculo entre eles, falar assim, poxa, eu sinto falta de estar com ela. Por exemplo, o Cato, ele não precisa chamar minha atenção, porque eu gosto de estar perto dele, sabe? Ele me chama a atenção, mesmo sem falar nada. Ele chegou em casa, é assim, né? Ele já me chama a atenção, eu quero ficar perto dele, eu quero fazer o melhor. Mas por quê? Porque a gente criou esse ambiente, né? E terceira dica, valorize-se. Quando você se valoriza, então você não se humilha, você não se faz de capacho, você não fica implorando migalhas de atenção. Então, tudo começa nessa valorização. Você quer que alguém te valorize? Comece a se valorizar. Porque tem gente, Cíntia, que ela não se valoriza, ela acaba sendo desprezada pelo marido, pela esposa, e ela mesma se despreza. O importante é isso, a pessoa se amar,
né? E a pessoa que está ao lado dela também vai amar, né? Sem dúvida. Então, coloque essas dicas em prática. E daqui a pouco vocês vão descobrir como esses problemas emocionais, que parecem pequenos, podem se tornar um efeito dominó em sua vida. Agora nós vamos falar sobre uma frase que tem um significado todo especial para as novas gerações, né? O tão prestigiado status de relacionamento, né? Nas redes sociais. Como que tem gente que valoriza, né, Cíntia, assim, o seu status lá nas redes sociais. E tem as opções mais variadas, né? Tem o relacionamento sério comigo mesmo, o colorido, o enrolado, solteiro, casado e, pasmem, o status indefinido. Olha, parece brincadeira, né? Parece. Parece brincadeira, mas significa mais do que uma frase, principalmente para quem está começando na vida amorosa. O Valber e a Patrícia foram até as ruas para saber mais sobre esse assunto. Veja com a gente. As redes sociais têm muitas funções. Uma delas é mostrar para o mundo inteiro o que acontece na sua vida, seja pessoal ou profissional. Em meio a estas informações está o status de relacionamento, onde a pessoa pode contar para o mundo inteiro que ela está conhecendo alguém ou abrir portas para conhecer novas pessoas. Ou também nenhuma das duas opções, que é o relacionamento indefinido. É isso mesmo. Agora, será que os jovens estão respeitando essas regras? Eles realmente são fiéis aos status que eles colocam em suas redes sociais? E eu estou aqui numa empresa de integração de estagiários no mercado de trabalho. Eu tenho aqui algumas meninas lindas que vão me ajudar a falar sobre isso. Status no relacionamento nas redes sociais. Você é a Luana. Isso. O que você acha sobre status indefinido? O que a pessoa quer dizer com isso? Realmente, é meio que o nome já diz o que a pessoa é. Tá meio na indecisão do que ela decide. Talvez ela divulga para familiares mais próximos como que tá esse status de relacionamento, mas por fora ela quer, talvez, ter algum outro tipo de liberdade, ter um outro crush, ter alguma outra pessoa por aí que a gente não sabe. Beatriz, se eu olhar sua rede social hoje, lá tá escrito em um relacionamento sério. E eu acho realmente importante mostrar para as pessoas que você quer algo sério com alguém, pretende mesmo. Muitas vezes para o jovem é importante deixar claro porque ele vai ser visto como quem está naquele status. Isso, obviamente, pode aproximar ou afastar pessoas. Imagina que o seguinte, aquilo que acontece no mundo não virtual, né, nas comunidades, nos relacionamentos face a face, também acontece no mundo virtual. Portanto, no mundo face a face, a gente julga aquilo que a gente vê. A gente julga uma roupa, a gente julga uma aliança, se a gente observa alguém com a aliança na mão direita ou com a aliança na mão esquerda. Tudo isso a gente leva em consideração para fazer uma avaliação sobre o outro. No mundo virtual, isso também acontece. Acontece com as fotos, acontece com o status e com o que você coloca ali a seu respeito. Você faz questão que ele coloque esse status também? Sim, faço questão. Para pessoas das redes dele também saber que ele está em um relacionamento sério e pretende ter algo com alguém. Natália, qual o seu status hoje? Solteira. Olha o status de outros crushes, digamos assim. Se você olha o status da pessoa antes de conversar com ela. Ah, com certeza, né? Às vezes a gente tem interesse numa pessoa e acho importante você saber se a pessoa tá em um relacionamento sério, se ela está solteira, pra você saber até onde vai os limites, né? Lorena, terminou o relacionamento. O que a pessoa tem que fazer? Ela deve excluir aquilo no status dela naquele momento, porque as redes sociais, querendo ou não, elas dizem muito sobre a nossa vida. E se você não tá com aquela pessoa naquele momento, é necessário você excluir, né? Ela excluir aquele status naquele momento. Vocês viram que as meninas são sinceras. Agora é com você, Valber. Agora eu quero saber desses rapazes que eu encontrei aqui no centro de São Paulo, se eles são definidos ou indefinidos nos seus relacionamentos. Primeiramente, eu tenho aqui o Caio. Você disse que está num relacionamento com você mesmo, não tem ninguém na parada. Exatamente. Comigo mesmo, não quero me prender a uma outra pessoa, só estou interessado a mim mesmo. Tem investido em você mesmo. Exatamente. Agora, a gente fala de relacionamento indevido ou indefinido nas redes sociais, porque muitas vezes a pessoa, ela coloca que está solteira, mas ela está se relacionando com alguém. Ela coloca que está se relacionando com alguém, mas muitas vezes ela está sozinha. As pessoas mentem muito nos seus status das redes sociais.
Muitas pessoas não sabem essa definição e acabam realizando essas mentiras, digamos assim. E às vezes nem elas mesmas sabem o que está acontecendo, por isso elas mantêm esses status. Ocorre que algumas pessoas ou querem transmitir uma imagem diferente ou falta maturidade para assumir aquela imagem ou aquele status. Então a pessoa coloca ali um status que naquele momento não é verdadeiro. E claro que se ela está sozinha, esse impacto vai ser somente nela. A questão é quando você está com um parceiro ou uma parceira e você coloca ali um status diferente do que você tem no momento. Aí sim pode gerar algum conflito porque o parceiro ou a parceira pode discordar disto. Lucas, se eu entrar lá nas suas redes sociais agora, qual é o seu status que está lá? Hoje eu estou em relacionamento sério. Relacionamento sério. Isso. Então, esse relacionamento sério tá lá nas suas redes sociais também. Então, hoje sim, já namoro há 1 ano e meio, né? E demorei um pouquinho pra colocar, né? Mas quando se firmou mesmo, aí eu coloquei relacionamento sério e deu tudo certo. Agora, o Igor, ele disse que hoje ele vai acabar com todos os relacionamentos dele. Eu não entendi por quê, Igor. Por que você está em um relacionamento indefinido? Eu acho que primeiramente a gente tem que se preservar um pouco também, né? Apesar de não ser essa pessoa que tá ali toda vez nas redes sociais, sempre tem uma pessoa que balança com a gente, né? E eu tô nesse caso, por enquanto. Mas assim, a gente tá disposto a quem sabe envolver, né, um relacionamento. Eu acho que as coisas são passos gradativos, né? Vale muito, isso é muito importante, o jovem se perguntar por que eu não quero colocar o meu status real. Essa pergunta é importante, porque talvez ali ele descubra algumas coisas a respeito dele. Ou que ele não gosta tanto dessa namorada, ou que ela não gosta tanto desse namorado, ou que ela não quer mais ficar naquela relação. O que está acontecendo dentro dele para ele ter esta postura? Você conhece pessoas que gostam de brincar com isso, mal conheceu a outra, já estão colocando lá que está num relacionamento sério, ou então já estão namorando, mas espera uns meses para colocar lá que está em um relacionamento sério. As pessoas mentem muito? Sim, bastante. Tem pessoas que nem namoram e acabam colocando relacionamento sério, então eu conheço sim. Bom, esse lado aqui é o lado dos Caios. Caio também estava namorando com você mesmo. Um bom relacionamento com você mesmo. Eu tô aberto pra vida, o que vier. Então, calma aí, aberto pra vida é indefinido, calma aí. O que vier na rede é peixe? Que história é essa? Exatamente, eu tô aberto a conhecer pessoas. É muito comum hoje a gente ver, principalmente os famosos, dizendo assim: fulano terminou com fulana, inclusive deixaram de se seguir nas redes sociais. Ou seja, as redes sociais são um termômetro da vida amorosa, pelo menos nas gerações atuais. Realmente, muitas pessoas acabam levando isso para as redes sociais, pegam esse ódio da pessoa e acabam querendo descontar de alguma maneira lá. Acredita que isso vai ferir os sentimentos das pessoas. Mas existem casos também, por exemplo, eu tive esse caso, a pessoa jura que me odeia até hoje, mas ainda continua me seguindo. Então tem casos diferentes também. Ela siga stalkeando você? De vez em quando. É muito comum os jovens terem uma vontade de anunciar ou de viver intensamente, ou tudo é muito rápido, né? Tudo é muito fluido. Então, conhecer uma pessoa, ficou com essa pessoa, já está em um relacionamento sério. Mas para o outro não é isso. Ou até nesse momento tá muito bom, tá muito agradável, mas não vai se tornar um namoro, aquilo não vai ter uma longevidade. E a pessoa logo já vai anunciar. Então, tem essa questão muito do quanto eu quero ser visto de determinada forma. Então, eu vou lá e já me antecipo a qualquer situação, sem antes ter vivenciado, sem antes ter experimentado, sentido, negociado, acordado com o parceiro ou com a parceira. Então simplesmente vai lá e aí na semana seguinte solteiro de novo, ou solteira de novo. Tem que haver muito cuidado para você não se expor demais ou passar uma imagem que você não quer passar. Por exemplo, não é casado, não está namorando, aí bota lá enrolado, né? A pessoa, como até a doutora falou, tem gente que não tem maturidade para lidar com isso. Então, para concluir, por mais que você tenha essa vontade de ficar trocando de status toda hora, você tem que pensar se vale a pena. Será que realmente vale a pena? E ver aquele pensamento assim, é só diversão.
né? Não, estou fazendo isso por diversão, mas é a sua imagem, né? A sua imagem que vai estar ali. Então, realmente tem que tomar muito cuidado, né? E mesmo que você seja esse jovem, né, desencanado, cuidado para não se expor demais ou até mesmo passar uma imagem falsa e depois muitos se arrependem, né? Tomem cuidado, tá bom? Depois do intervalo, como os relacionamentos mal resolvidos podem se transformar em doenças. E até que ponto aprender a ter o controle das emoções ajuda a ser saudável. Não sai daí porque a gente já volta. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores. Porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Você sabia que metade das pessoas que se divorciam se arrependem de não ter tentado um pouco mais salvar o casamento? Ninguém casa para se separar. Mas, às vezes, parece não ter solução. Espere, você ainda não tentou de tudo. O livro Casamento Blindado já ajudou milhões de casais no Brasil e no mundo a evitar o fim da relação. Mesmo se o parceiro não quer mudar ou parece irredutível, dê a si mesmo esta chance. Leia Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou receba em sua casa pelo site casamentoblindado.com. Voltamos com a Escola do Amor e o nosso assunto agora é psicossomatização. Uma palavra que talvez você nunca tenha ouvido falar. E nós vamos explicar para você o que é isso. E explicando de uma forma bem simples, é o seguinte: psicossomatizar é deixar que os problemas que você está enfrentando afetem a sua saúde. Você pode não perceber, mas o seu corpo fala e dá avisos bem claros. Nós vamos entender mais como isso acontece ouvindo a opinião de um especialista. Eu queria que você prestasse atenção, que a gente vai falar mais sobre isso. Basta passar por uma situação muito difícil, estressante, que o corpo fica diferente. A cabeça dói, o resfriado aparece, a digestão se complica ou a pele se enche de alergias. O fato não é uma simples coincidência. Esse psiquiatra explica a ligação das doenças psíquicas com as doenças físicas. Por exemplo, transtornos de ansiedade, eles podem ter sintomas como tremores, como palpitação, aceleração do ritmo cardíaco, sensação de frialdade, diarreia, alteração de trânsito intestinal, que gera para a pessoa a impressão de que ela está com uma doença física. Quando a pessoa consegue tratar o emocional, de uma maneira geral, ela tende sim a melhorar da doença física. Isso está envolvido tanto em doenças que têm essa associação muito bem estabelecida, como mesmo em questões que não têm essa associação tão bem estabelecida. Por exemplo, um cuidado emocional, ele gera para a pessoa a capacidade de lidar melhor com uma doença física debilitante, gera a capacidade de cuidar melhor da alimentação numa pessoa com diabetes, com pressão alta, com problema de metabolismo de lipídios, gera a capacidade de lidar melhor com o tratamento e com a possibilidade de acompanhamento, mesmo pessoas com doenças graves, como um câncer ou alguma coisa nesse sentido também. E a gente começa a entender como que o emocional afeta também o nosso corpo. A história de hoje é sobre o Lúcio. Você vai saber como um relacionamento frustrado e problemas amorosos mal resolvidos acabaram despertando uma doença muito séria nele. Então veja como tudo aconteceu. A infância do Lúcio foi marcada pelo alcoolismo do pai e as constantes brigas na família por causa do vício. Cresceu cheio de traumas e sem a referência do papel do homem no relacionamento amoroso. Eu nunca fui muito de namorar. Eu não queria compromisso, né? Eu ficava com muitas meninas, mas sempre que eu via que alguém estava se apegando,
eu simplesmente desaparecia. Meu foco principal era minha vida financeira, meu crescimento profissional. Por volta de uns 20 anos, eu conheci uma pessoa através de um amigo meu, que a princípio era só mais uma. E eu comecei a me envolver com ela. O negócio começou a ficar sério e começou a surgir um sentimento, né? Era uma pessoa que morava sozinha, então eu ficava muito com ela, quase que todos os dias, e acabei me apaixonando por ela. Então, há uns 6 meses em que estávamos juntos, ela me chamou, queria conversar comigo, eu estava sentado na cama, ela foi até a bolsa dela, pegou a carteira dela. Uma aliança. O que você está querendo dizer com isso? Essa aliança é do casamento que eu tenho lá em Rondônia. Você é casada? Que história é essa? Eu ia te contar, mas a gente foi se envolvendo muito rápido. Eu tenho um marido lá em Rondônia. Ele não sabe de nada, só sabe que eu vim pra São Paulo estudar. Pelo menos a ideia era essa no começo. E todo esse tempo que a gente tá junto, namorando, fazendo planos, como você teve coragem de me enganar? Eu ia te contar logo no começo, mas eu também não posso terminar com ele agora. E se eu te contasse também, você não ia querer nada comigo. Eu tinha o direito de saber. Você tá me enganando, me traindo. Tudo isso aqui é uma mentira, então é isso? Amor, não é mentira. Eu não te traí. Quem tá sendo traído é ele. Poxa, a gente tá junto. A gente tá morando junto, a gente tá convivendo junto aqui em São Paulo. Tenta entender meu lado também. Todas as informações que ela passou era uma mentira, e a verdade é que ela não era a pessoa que eu imaginava. Quando ela falou isso pra mim, veio um choque, porque eu gostava dela, mas ao mesmo tempo eu tinha alguns princípios de vida, de moral, né? E um deles era que não me envolver com pessoas casadas, né? Mas por um outro lado, meu coração falava mais alto. Poxa, você gosta dela. Era um conflito de coração com a razão, né? E o coração falou mais forte. E eu continuei com ela, né? Depois disso foi tudo muito ruim, porque eu não acreditava mais nada que ela falava. Eu achava que sempre tinha uma mentira. E isso me gerava muita insegurança. E depois de um tempo, veio uma notícia do marido dela, que ele tinha engravidado uma pessoa lá na cidade dela. E aí o negócio ficou pior, né? Porque a briga não era só entre nós. Aí ela começou a brigar com o ex-marido. Aí virou um inferno nossa situação. E tudo recaía em cima do nosso relacionamento. Então, eu já tinha desconfiança. Aí já tinha mais essas outras situações que geravam mais brigas. Ela resolveu separar. E depois que eles se separaram, ainda nós continuamos. Só que ainda eram muitas brigas, muitas brigas. Todas as brigas e o estresse desencadearam uma doença. O Lúcio foi diagnosticado com vitiligo, que justamente pode se desenvolver em casos de desequilíbrio emocional intenso. A doença causa manchas pelo corpo, além de outros sintomas. Vitiligo é uma desordem que compromete a pigmentação da pele. Você não pega vitiligo de ninguém e não passa vitiligo para ninguém. É uma doença que acontece no seu organismo de acordo com a sua predisposição genética e influências ambientais. O vitiligo é uma doença que a gente não pode dizer que existe cura, mas é uma doença que entra em remissão. O que isso quer dizer? Que você pode ter uma mancha de vitiligo, ao longo da vida essa mancha recobra a cor, volta a ter cor, ter pigmento e depois você nunca mais pode apresentar de novo uma mancha branca. A predisposição genética é verdadeira, existem alguns genes que influenciam no aparecimento do vitiligo e esses genes eles podem ser acordados, eles podem expressar o vitiligo associado a situações de estresse emocional, exposição solar intensa e contato com substâncias do ambiente que ajudam a descolorir a pele. E depois de tantas brigas, ela cada vez mais brigando com o ex-marido, aí em relação à separação, à divisão de bens, ela aceitou um convite de ir na palestra, qual minha mãe já tinha nos convidado.
E eu achei muito bacana. Quando eu cheguei nas palestras, antes de apontar o dedo para ela, eu me analisei e vi que eu tinha muitos problemas. Problemas de insegurança, problemas em que eu não tinha aprendido como ser um homem de verdade, né? Qual a postura do homem, qual é o papel do homem. E nós começamos a caminhar, assistindo às palestras, aprendendo. E aí eu vi que ali eu poderia ser feliz, eu poderia aprender a encontrar felicidade. Até um tempo ficamos sem brigas. Mas de um tempo, depois de aproximadamente uns 2 meses, ela voltou a me cobrar algumas coisas que até então nós tínhamos mudado para que o nosso relacionamento fosse diferente. E nessa briga eu já estava preparado. E aí então eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, cada um segue o seu caminho. Vocês viram aí no caso do Lúcio como que a parte emocional dele acabou comprometendo a parte física, né? O desgaste, o estresse nesse relacionamento que ele manteve por tanto tempo e, sabe, foi decepcionado, resultou nessa doença, né, autoimune, o vitiligo. O controle disso passaria por um processo total, de dentro para fora. Não adianta tentar resolver de fora para dentro. Começou lá dentro. Né? Isso. E agora vamos conhecer a Isabela, que também teve problemas de relacionamento e viu sua própria mãe adoecer de depressão. E essa depressão repercutiu na vida dela. Preste atenção na história dela para saber como lá na frente ela e o Lúcio se conheceram. Uma vida tranquila de interior com 4 irmãos. Foi assim a infância da Isabela até os 8 anos de idade, quando os pais se separaram. A harmonia acabou e começaram os problemas. Mudança de cidade, de escola, a ausência do pai e a doença da mãe. Devido a essa separação, ela ficou com depressão, síndrome do pânico. Foi muito difícil porque ela não tinha condições de cuidar de mim e dos meus irmãos. E a gente, revoltado com aquela situação, a gente começou a brigar muito entre nós. Depois de alguns anos sofrendo com essa depressão, síndrome do pânico, a minha mãe chegou às palestras e lá ela conseguiu ser curada 100%. E aí ela teve condições de cuidar da gente, de mim e dos meus irmãos. Eu tive um namorado que eu era completamente apaixonada. A minha vida era ele. Gostava demais. Eu conheci na escola, ele era um ano mais velho, a gente se dava super bem. E o namoro, que parecia perfeito, chegou ao fim. E a Isabela se viu enganada, traída e cheia de mágoas. Quando o meu ex-namorado terminou comigo, ele contou uma desculpa assim que não fazia muito sentido. Por isso eu até achei que a gente fosse voltar, porque era algo bobo, né? Que a gente poderia ter trabalhado para dar certo. Então no começo eu fiquei com essa expectativa, é algo passageiro, daqui a pouco a gente volta. Posso falar? Eu sei que você gosta muito do Paulo, eu sei de tudo isso, é difícil mesmo, mas, amiga, você tem que seguir. Você precisa, tipo, sei lá, virar a página, sabe? Continuar, esse tempo não vai dar em nada. As coisas acontecem dessa forma e a fila anda. É sério isso, Lu? Por que você tá falando assim? Tenho certeza que a gente vai voltar, amiga. Para de bobagem. O que aconteceu? Tá tudo bem, é crise. Todo mundo tem crise. Você nunca teve crise? Todo mundo tem crise. Vai passar. É que eu acho que você não tá percebendo as coisas. Esse cara não presta. Eu não queria te falar nada, não queria te magoar, mas... Ontem eu vi ele com uma outra menina. Não, amiga, calma. Amiga, você se confundiu. Olha, você se confundiu. O Paulo com outra menina, ele não tem nem tempo. A gente fala o dia todo. Ele nem que ele quisesse. Você sabe como a gente é? Claro que não. Isa, presta atenção. Você tá cega. Tá cega, eu preciso te falar. Pergunta pra ele, então. Pergunta onde é que ele tava ontem à noite. Você tem certeza que era ele. Você chegou nele e falou assim, oi, Paulo. Você falou com ele? Não precisou. O lugar tava cheio. Eu vi, mas eu... Amiga, você se confundiu. E eu voltei pra casa tranquila, não acreditando. E comentei com a minha mãe. E aí, pela reação da minha mãe, eu já percebi que eu é que estava sendo ingênua, que realmente devia ser verdade. Então, eu resolvi ligar para ele. E ele confirmou que realmente estava com uma outra pessoa. Nessa hora, foi um impacto, assim, para mim. Eu jamais esperava.
Eu me senti muito triste, comecei a ficar muito depressiva. Ao mesmo tempo que eu ainda gostava muito dele, eu tinha muita raiva. E pensei assim, agora também, como se eu fosse dar o troco, né? Agora também vou sair com vários rapazes, vou mais pra balada ainda. E eu não queria ficar em casa, porque senão eu ficava mal, sozinha. Nesse dia, minha mãe me convidou para ir numa das palestras, né? E eu aceitei o convite, porque eu pensei, ficar em casa eu não quero, então eu vou. E aí eu fui com ela. Eu conheci o Lúcio num grupo de universitários e ele também frequentava a palestra. Então nós dois fomos nos preparando, sem ter interesse um no outro, mas a gente foi se preparando para um relacionamento. No começo a gente era só amigo, a gente frequentava as mesmas reuniões desse grupo de universitários e eu não tinha nenhum sentimento assim por ele, né, de amor, nada, era só mais um amigo mesmo. Eu fui conhecendo a Isabela e fui vendo o caráter, a pessoa que ela era, a mulher que ela era. E eu comecei a admirar. E é engraçado que teve algumas reuniões que ela não foi e eu senti saudade dela. E eu achei aquilo muito ruim. Porque eu falei, poxa, eu tô gostando dela e eu não queria gostar de ninguém, eu não queria me envolver com ninguém. E aí, por um tempo, eu briguei contra esse sentimento. E ele foi crescendo, cada vez mais. Até que, então, eu fui conversar com ela. Isa, peraí. E aí, tudo bem? Você tá indo pra onde? Tô indo pra casa, pegar um ônibus. Você não quer uma carona? Eu posso te levar. Não, nem precisa, Lúcio. Eu moro tão longe. Esquece isso. Não, imagina, eu tô aqui sem fazer nada. A gente pode aproveitar pra conversar, se conhecer melhor. Você sabe que você é uma garota especial, né? Você é diferente das outras. Obrigada, mas eu nem tô querendo conhecer ninguém agora, entendeu? Calma. Eu só quero conversar com você, nada demais. Não é pra tanto, né? Menos. Eu dei um fora, não gostei. Eu era muito ligada em aparência, mas uma aparência assim, eu queria que o Brad Pitt aparecesse pra mim, sabe? Muitos amigos e minha família também falavam do Lúcio pra mim. E aquele rapaz lá que você andou esnobando? O Lúcio. Não tá na hora de você dar uma chance pra ele? Pra quê, né, mãe? Vou te falar dele. Eu acho ele feio, eu acho ele sem graça, não rola. Você não saiu com ele ainda, né? Eu te vi com ele na palestra, nós conversamos, eu achei ele super inteligente, educado. E eu ficava até com raiva na hora, sabe? Falando, não tem nada a ver, não é. E aí chegou um dia que eu parei pra pensar, né? Aí usei o raciocínio e falei, pô, por que não? Por que eu já rejeito? E comecei a olhar na minha listinha das coisas que deveriam ser essenciais. E aí eu fui vendo, poxa, ele tem todas essas qualidades. Eu estava tão desligado, eu tinha esquecido daquilo, que eu, em momento algum passou pela minha cabeça que ela tinha algum interesse. Tomei coragem e fui falar com ele, falar do que eu tinha descoberto, né? Do meu sentimento por ele. E aí nós começamos a namorar. Eu acho que um dos segredos é realmente a compatibilidade. Então, a gente tinha os mesmos objetivos, a gente era muito compatível. Então, desde o começo do namoro, a gente se deu bem. A gente nunca foi de ficar brigando, nunca. Agora, nós estamos indo para 15 anos de casados, temos 2 filhos pequenos, que é uma nova realidade agora do nosso relacionamento. Hoje a gente eu posso dizer que eu sou completo, eu sou feliz e o mais importante é que, apesar do tempo, o meu amor com ela sempre aumenta. O que mais te encanta na Isabela? A pessoa que ela é como ser humano, como mãe, a beleza dela, o cuidado, a dedicação, a seriedade. Somos um só. É muito bacana quando a gente vê um casal que passou por tudo que passou, mas hoje estão bem, hoje são casados, bem casados. De fato, aquilo que eles viveram lá atrás ficou no passado. Agora, o que a gente pode extrair de lição, né, Cíntia, para mostrar para quem está acompanhando, que está passando por isso,
sabe, diante de tantos problemas na vida amorosa, está desenvolvendo até um problema no corpo. O efeito dominó, ele é real. Uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai derrubando a outra na vida da pessoa e quando ela se dá por conta, não é só um problema de saúde. Tem gente que chega até a ter depressão, desejo de suicídio. E a gente vê, né, nos dias de hoje, o que mais tem é isso, né? As pessoas não sabem lidar com os problemas, vivem muitos problemas, assim, muito intenso, né? Todos os dias elas vivem isso, quer dizer, e vão guardando dentro delas, né? Vão vivendo aquilo, revivendo aquilo. Então chega um ponto, né, que o corpo sente. E vai derrubando tudo. Vamos tudo. colocar aqui a imaturidade, que foi o que a gente identificou como começo do problema na vida do Lúcio. Primeiro, ele foi imaturo, ele não soube lidar com aquela situação, né? Talvez ninguém saberia, né? Ninguém se prepara para viver um trauma daquele. A pessoa com quem ele estava convivendo era casada. Diante daquela situação de não saber lidar com aquele problema, surge uma segunda peça desse dominó, que é a mágoa. Tem gente que diz que perdoa ou que esqueceu, mas não, tá lá dentro dela, consumindo a ela. E a mágoa, a pessoa ela vai revivendo aquilo, né? Ela vai pensando tudo que aquilo aconteceu. Teve o exemplo dele, exemplo de alguém de casa, da questão da traição, né? Então, quer dizer, aquilo vai crescendo e ela vai revivendo aquilo e a mágoa vai crescendo. Aí, com isso, vem os sentimentos, vem os pensamentos errados, pensamentos negativos, pensamento de vingança. E a pessoa se vê assim, não querendo fazer aquilo, né? Vamos colocar assim um exemplo. Eu vou trair também. Ele me traiu, eu vou trair também. Quer dizer, ela quer combater aquilo, mas não sabe como, porque aquele sentimento cada vez mais cresce. Da mágoa vem a raiva. Vem esse sentimento que a Cíntia colocou aí agora. E é verdade o que você falou, porque tem gente que ela disse assim, eu nunca vou trair. Ela nunca se imaginou traindo. Mas lá no final, ela fez exatamente aquilo que ela disse que não faria, porque foi tão grande a pressão, a gente chama isso de estresse, né? Mas a pressão foi tão grande, a pressão do estresse, da situação emocional, dos problemas não resolvidos, foi tão grande que não tem jeito, acontece isso. É o efeito dominó, vai derrubando tudo. Derruba a família, derruba a carreira, derruba a pessoa por dentro. Então, a gente quer deixar aqui nessa conclusão um alerta muito importante para você. Quando você está mal emocionalmente, tudo vai estar mal. Mas quando você está bem emocionalmente, quando você cuida do seu emocional, então o seu físico vai estar equilibrado, tudo vai estar equilibrado. Então, não deixa o tempo passar para resolver os problemas, porque tem gente que faz isso. O tempo vai se encarregar de resolver tudo. Não vai. Você viu aí o que aconteceu com o Lúcio e com a Isabela? Se você quer ajuda, procure estar conosco também nas palestras que eles participaram. Todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 8 horas da noite. A gente vê, Cíntia, que as pessoas cuidam tanto do corpo, né? É uma correria. Do exterior. Né? Tem que cuidar. Mas esquece de cuidar do mais importante, do emocional, do lado de dentro, que contribui para todo o resto. Então, estar na terapia do amor, fazendo essa palestra especial, é cuidar do mais importante. Né? Porque você se vê assim, é como se fosse um fardo. Você está carregando esse fardo tantos anos na sua vida. Você está carregando aí os traumas no seu braço. Você está fazendo força. Você se vê nessa situação assim, fazendo força para sobreviver. Você está fazendo força para carregar esse casamento. Você está fazendo força para ser feliz, mas você carrega esse trauma. Você está carregando o seu passado. E chega uma hora que você não vai aguentar. Aquilo está te sobrecarregando. Então isso realmente vai te fazer mal. O importante é nessa hora pedir ajuda, sabe? Fala, olha, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como lidar com essa situação, mas uma coisa eu sei, eu não aguento mais. Se você quer ajuda, o endereço está aí, Celso Garcia, 605 aqui no Brás, com estacionamento gratuito, entrada gratuita, creche para os seus filhos. Nós esperamos por você, tá bom? Por hoje acabou, mas olha só o que a gente está preparando para você na semana que vem. Na véspera do Dia dos Pais, a gente vai falar sobre aqueles que cresceram sem eles. Qual a falta que faz um pai na vida de uma criança? E ainda na Escola do Amor Responde Famosos, Renato e Cris irão responder o humorista Rodrigo Capella e ainda teremos as notícias do 3x4 da Escola do Amor. Então você não pode perder. Até lá. Tchau. Tchau.